Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 19. Semana passada começamos a lê-lo e vamos repetir o último parágrafo para que a gente possa estabelecer a conexão. Estamos falando das cruzadas, né? Então, século XI, né? No final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, que naquela época não tinham essas denominações, né? Diante do aprisionamento de Jerusalém pelos islâmicos, né? O Papa Urbano II convoca a população europeia, principalmente através dos franceses, os francos, né? E os italianos, os normandos e os germânicos, para libertar Jerusalém, né? Esse movimento se chamava de cruzadas, não na época, né? Mas eram as guerras santas na época, né? Cruzadas porque tinha um símbolo de cruz numa faixa, no peito, né? Num avental no peito, né? A ideia inicial aí desses cavaleiros, né, eram monges com formação cristã e que se tornaram soldados. E eles, numa dedicação muito forte, eles estabeleceram uma ordem, né? Uma ordem significa uma instituição paralela que tem todo um ordenamento, aí quem é o comandante, quem fica no lugar, quem cuida disso tudo, né? Esses são os cruzados, né? Que depois eles se especializam, entre aspas, né? Nos templários, aqueles que vão libertar o Templo de Jerusalém, né? E os hospitaleiros, que eram aqueles que cuidavam dos feridos e daqueles que chegavam em condições difíceis ou resultado das lutas, né? E os teutônicos, que eram de origem germânica, muito disciplinados, porém em número menor. Esses três esse tripé, basicamente, era quem sustentava militarmente o movimento de cruzadas, né? As cruzadas foram ao todo em número de nove cruzadas, e elas não se serviram para necessariamente libertar Jerusalém. Muitas delas se perderam ao longo dos caminhos, perseguindo judeus que não aderiram à causa cristã, e assim invadindo terras, né? Atacando muitas vezes as regiões em volta de Constantinopla. Não era obviamente, né? Não era um movimento tão organizado assim em função das características da época, né? Haviam muitos interesses. Então, esses cruzados acabaram ocupando Jerusalém, ocupando as cidades adjacentes e estabeleceram quase que um poder paralelo ali, né? E era uma região nova, então aqueles que invadiram queriam os seus cargos, repetiam o que se fazia na Europa, criando um sistema feudal e tudo mais. E dividindo terras, benefícios e até estabelecendo um convívio dentro do possível com os árabes, né? Isso tudo, Emmanuel, por que eu estou falando tudo assim, né? Porque Emmanuel, ele reduz a alguns poucos parágrafos uma época que foi muito turbulenta, né? Provavelmente tem um motivo, né? Supõe-se que seja para não entrar nessas descrições sistemáticas de uma época que era muito bárbara, né? Apesar de ser de cristãos, né? De europeus, as cidades eram saqueadas, muitas mortes injustificadas, atitudes entre os componentes que viajavam e aqueles que ocupavam os feudos, né? Então é comum a história de que as cruzadas chegavam num determinado castelo, né? E ao invés de
se alojar, etc., invadiam, saqueavam, cercavam, punham fogo. Era um negócio um pouco chocante, né? Pouco não, bastante. Então, você percebe assim que Emmanuel ele meio que dá uma simplificada e deve ter seus motivos, né? Por isso que a gente só comentou aqui para dar um pequeno contexto, mas se formos estudar esse período, gastaríamos muito tempo pessoal, né? Não é, são, são anos para se estudar isso, porque muitos interesses e tudo mais. Então vamos nos ater aqui ao texto para que a gente tenha uma ideia justamente que do A Caminho da Luz, né? É o planeta como um todo, né? Inspirado sempre por Jesus através dos seus emissários, a conduzir a civilização num aprimoramento moral, né, e intelectual, né? E isso acaba passando por alguns percalços que parece que tudo está largado, né? Não é assim, né? A gente usa como comparação, né? Quando estamos na praia, né? Estamos lá além das ondas, né? Então tá tudo tranquilo, né? Se você está na praia, também está tudo tranquilo. Agora, para mudar da posição da água fora das ondas para a praia, você passa justamente pela turbulência dessas. E na turbulência, você acha que está tudo um caos, que está tudo de perna para o ar. E não é assim. Nas mudanças, né, apesar delas ocorrerem e aparentemente vivermos um descontrole, é um período só de transição, como vivemos hoje, né? Temos uma posição, estamos chegando em outra, então aparentemente há uma turbulência, mas não há o que se preocupar, porque Deus continua no comando, né? Como um paralelo também, né? Veja, quando o Espiritismo surgiu na metade do século XIX, né? São mensagens que nós estamos reproduzindo até hoje, né? De paz, de harmonia, planeta de regeneração, né? O Consolador prometido, tal. Então muitos, né, imaginaram que aquilo seria implantado imediatamente. Porém, os espíritos das trevas não estão parados, né? Então, por conta disso, eles reagiram, mas não tenham dúvida que reagiram às guerras posteriores da França, Alemanha e depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, de sorte que os filósofos pós-modernos, eles abandonaram essa ideia do espiritismo. Se vocês pegarem qualquer resumo hoje do estudo de filosofia, o espiritismo nem é mencionado, como Kardec nem é mencionado como filósofo. Isso é comum, qualquer livro da área, vocês vão perceber que o espiritismo não existe. Por quê? Né? Porque ele foi aparentemente sobrepujado pela realidade das guerras, né? E é justamente essa turbulência que nós estamos comentando, ok? Muito bem. Então vou ler de novo aqui o parágrafo que eu até vou ler rapidinho, porque a gente já fez isso semana passada, né? Só para dar a liga, né? Desde Constantino que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas, mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleravam a presença dos cristãos, expulsando-os dali com máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam o protesto de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição, que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros, justamente por essas atitudes de saque. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos, e Tancredo de Siracusa e outros chefes,
depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia, com um exército de 500 mil homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bulhão com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa dos espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitaleiros. E eu coloquei para vocês dos teutônicos, que eram os germânicos, né? Veja, com a conquista se imaginou que teria um novo reino, né? Mais um estado, né? Daí a ideia de que quem conquistou seria o rei, né? Como aconteceu com o Mundo Novo, quando descoberta a América, né? Sempre se imaginou, né, não uma condição necessariamente de governador, de quem descobriu, mas até se pensou em quem acaba descobrindo ser um vice-rei ou um representante do rei de uma forma mais contundente. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, tem os mais desastrosos efeitos. Então vejo, muitos até, e aqui também Emmanuel, não considera a cruzada de Pedro Eremita como a primeira cruzada, mesmo porque não tinha essa organização, essa formalidade, né? Através do Papa e tudo mais, dos reis, dos duques, como a segunda, a terceira e daí por diante, né? Então, aqui volta aquilo que a gente comentou. Emmanuel, nós temos mais 8 cruzadas, e Emmanuel já fala do fim das cruzadas, né? Por quê? Porque ao longo dessas outras, o que se praticou foi muito mais uma violência, uma barbaridade até injustificada, né? Que perde a pretensão histórica do esclarecimento. Só para vocês terem uma ideia, se não me engano foi a Quinta Cruzada, cuja finalidade basicamente era acabar com os cátaros, né? Até a gente comentou isso outro dia. Os cátaros eram uma ordem religiosa, né, que entendia que tinha um representante do bem, que era Jesus, e um representante do mal, mas eles se relacionavam com a espiritualidade através da mediunidade, eles viviam a reencarnação. Foram dizimados os valdenses, a mesma coisa, eram essas seitas chamadas hereges, que eram o alvo da Inquisição. Aliás, a Inquisição começou com esse papel de acabar com esses hereges, né? E isso tudo embaixo da denominação de cruzadas, né? Fim das cruzadas. Em fim do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João d'Acre. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio, com furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galiléia era um vasto jardim, cheio de perfumes e de flores. Mas tanto foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo da França, que é o São Luís, né?
que depois de tomada da Damieta, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida em 1270 de fronte de Tunis, vitimado pela peste. É interessante a história de São Luís, né? Ele como rei da França, que tinha sua mãe muito participativa do Estado, né? Que inclusive ajudou a formar o que é o atual Estado francês, né? Na sua ordem assim bem enérgica, né? E São Luís participava do cuidado dos pobres. Foi ele quem instituiu a presunção de inocência dos julgamentos, porque ser rei é um negócio que parece legal, mas cá para nós dá trabalho, né? Porque o cara passa no escritóriozinho lá o tempo todo, né? Assinando as coisas, lendo, né? Julgando as situações. Então ele curiosamente, instituiu o que se tem até hoje, que ninguém é culpado antes que se prove o contrário, né? A presunção de inocência. Isso de São Luís. São Luís que foi preso pelos islâmicos, né? E logo em seguida a igreja o canonizou, né? Mas é uma figura que não é canonizada só pela igreja, né? Nós sabemos da importância de São Luís pela sua participação, inclusive, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? É um espírito que é um dos emissários enviados por Jesus para construir a sociedade cristã, né? Como um todo, né? A médio e longo prazo. Então, veja, não é a posição que estabelece não é porque o fulano é rei, é governante, que ele não pode, ele não é alguém digno de evolução espiritual. Ao contrário, né? Esses espíritos são colocados lá, não todos, obviamente, né? Para justamente servirem de exemplo e iluminação para o grupo maior que somos nós, né? Continuando. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, os seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Então, veja, a importância das cruzadas foi de reabrir as rotas entre as cidades, discutir a questão da propriedade, que já não era mais só do senhor feudal, né? A questão do comércio do dinheiro, né? Lembra que a gente falou sobre os cheques, né? E a ordem, ela se tornou muito rica, né? Os templários, eles sustentavam o Império Francês, né? O rei francês, ele devia para os templários, tanto que, né, no século XIV, 13, 14, se não me engano, eles se opõem aos templários, o rei da França, e com uma combinação, né, com o Papa, eles estabelecem a extinção dos templários, da ordem dos templários, inclusive queimando em praça, né, o seu representante, através de uma longa história cheia de lendas aí, não se sabe se é lendas, né, que o Jacques de Molay, que era o último grão-mestre dos Templários, proferiu uma praga, né, contra o rei e contra o Papa, que eles se encontrariam em breve após a morte. E realmente, em menos de um ano, ambos morreram, né? Tanto o rei quanto o Papa.
Mas a situação econômica se manteve, né? Muitos fugiram, né, se dispersaram, e há quem diga que uma parte desse dinheiro foi quem financiou a escola de Sagres, né? Aquela justamente que possibilitou o envio de navios para a ocupação do Novo Mundo. Tanto que Pedro Álvares Cabral, alguns colocam, quando chegou ao Brasil, ele mantinha a mesma vestimenta, né, dos cruzados. Era um manto que ele tinha e uma cruz no peito, porque no fundo ele era financiado pelos cruzados que sobreviveram. Mas enfim, isso não importa. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Ele aqui, com seus eufemismos, né? Quer dizer, não basta, a gente com o fator do esquecimento, né? Ele exige um esforço muito íntimo do espírito encarnado para que ele cumpra a determinação espiritual. E aí vem a pergunta, como é que isso funciona mecanicamente? É assim, as solicitações externas, né, a circunstância, o que está à nossa volta, nos atinge através dos sentidos, audição, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu experimento, né? Agora, como é que eu me ligo à espiritualidade, né? Eu me ligo através da prece, que ela desperta, né, essa intuição. Nosso contato é através do pensamento que remexe toda a nossa intuição e traz conhecimentos que vão além dos conhecimentos dos sentidos externos, né? É isso que nós temos que exercitar, né? Essa meditação, essa ligação com a espiritualidade, nos desprendermos das coisas dos sentidos externos para que aflore esse conhecimento interno que está relacionado à nossa finalidade maior, né? Vamos aprendendo, né? Muitos deles se deixaram deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos. E outros, como Luís IX da França, São Luís, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. É claro, né? Apesar de toda a intenção, existe o que a gente acabou de falar, que faz com que, às vezes, né, tomemos decisões, né, que são contrárias ao nosso projeto, né? Isso não é uma ocorrência comum, né? Não é uma ocorrência incomum, é quase que uma regra, mas faz parte do esforço de cada um dos espíritos em se superar, né? Continua. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Já deu nosso horário, mas o que é para se destacar daqui? Todos nós, encarnados, estamos passíveis de erro, né? E a única coisa que pode garantir que façamos a vontade de Deus é justamente esse contato com Ele constante, não se deixando levar pelas reações, pelo primeiro pensamento, porque esses somos nós. Nós temos que buscar, captar essas inspirações que exigem de nós uma abnegação, sim, porque nós vamos fazer algo diferente do que estamos acostumados. Isso em qualquer grau.
pode ir de uma pessoa muito simples até um missionário. Até a semana que vem. Bom dia a todos. Querido Mestre Jesus, aprendemos que estás conosco, que és o governador do nosso planeta, que possamos fazer esse esforço para nos beneficiar, sintonizando o nosso coração cada vez mais com o vosso Jesus. E através dos estudos e reflexões de hoje, que possamos buscar lucidez e condição para isso. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Consolador, por Emmanuel. Estamos no capítulo 5, Evolução, item Provação. E ficamos de ler as duas últimas perguntas. 251. A incredulidade é uma provação? O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo, todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhes é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Claro, dá para entender muito bem essa resposta de Emmanuel, porque Deus nos criou simples e ignorantes. Estávamos lá, saímos das mãos do Criador e Ele desejou que cada um de nós passasse por um processo de evolução para chegar à perfeição relativa. Para isso, nos deu a oportunidade de encarnar e passar por provas para o nosso aprendizado. Por isso que temos inato em nós que a vida continua, que há um ser superior. Por mais que neguemos isso, por orgulho, por vaidade, por várias razões, no íntimo clamamos sim a Deus e sabemos que a vida continua. É interessante porque mesmo nas primeiras encarnações primitivas que tivemos em corpos humanos, tínhamos a certeza do ser superior e, como não compreendíamos muito bem, muitas vezes identificávamos esse ser superior numa pedra grande, nos fenômenos da natureza e tudo mais. Quanto mais evoluímos, mais temos conhecimento, nossa fé vai sendo consolidada, ficando cada vez mais firme, e a ciência há de nos auxiliar a isso também, contribuindo com as suas descobertas. Vamos à pergunta 252. Somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas? E, considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas
fazem parte do seu plano de vida temporária, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta, sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos, de modo algum, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Então vemos aqui que ninguém encarna fadado a errar, que sempre haveremos de ter oportunidades para aprender. Estamos no mundo de provas e expiações devido à nossa condição evolutiva ainda. Então, se não vencemos determinada prova, determinado aprendizado, haveremos de vencê-lo numa outra oportunidade. Como diz Emmanuel, haveremos de efetuar a repetição do esforço, quantas vezes seja necessário para adquirirmos o aprendizado. E aí entramos num item novo que é a virtude. A pergunta 253. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Essas são as virtudes exemplificadas pelo Cristo, as quais devemos nos inclinar por possuir. Vamos a 254. Que é a paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que, abre aspas,
o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderado da sua redenção. Aqui fica claro que precisamos estar sempre ali, junto ao Evangelho de Jesus, onde estão exemplificadas as virtudes do Cristo, uma delas a paciência, a qual falou aqui, a indulgência, a benevolência e tantas outras. Mas para isso é necessário que nos eduquemos, que busquemos essa disciplina e tenhamos a lucidez na hora das nossas ações. Se nos deixarmos levar pelos nossos impulsos, como temos muito comportamento viciado e mazelas morais como orgulho, egoísmo, vaidade, haveremos de recair nesse esforço que haveremos de fazer. Então, o que vai nos auxiliar é buscarmos os ensinamentos do Cristo na teoria, mas também buscando aos pouquinhos colocar em prática no dia a dia. Isso vai nos favorecer a retornarmos da nossa experiência na Terra, na reencarnação, um pouco melhor do que viemos. Por isso, Cristo é o nosso exemplo. Agora nós vamos à terceira parte desse livro, O Consolador, e vamos verificar o item Ensinamentos, pegar a pergunta 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, entre aspas, sois deuses? Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Vejam que importante, todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas há um determinismo divino que significa que todos chegaremos à perfeição relativa porque é da lei de Deus. Então, que possamos aproveitar essas oportunidades, buscar o conhecimento de nós mesmos, pois que trazemos essa essência divina, como diz aqui, e poderemos desenvolver as possibilidades a qual Deus nos conferiu para desenvolvê-las. A próxima pergunta nos diz, 303, qual o sentido do ensinamento evangélico? Abre aspas, todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo, fecha aspas. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Neste instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o
entre aspas, pecado contra o Espírito Santo, fecha aspas, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Aqui também vem de encontro aquela frase: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, que possamos aproveitar as oportunidades dos ensinamentos evangélicos, do ensinamento da doutrina a qual estamos vinculada, o Espiritismo, que vem nos esclarecer que somos espíritos encarnados e que, portanto, somos médiuns, ou seja, captamos o plano espiritual, que é a nossa pátria, de onde viemos. E aí, o Espiritismo nos ensina o quanto temos que cuidar dessas relações, gerando vínculos mais saudáveis. E isso só é possível com a reforma íntima, com a busca do entendimento de nós mesmos e de Deus e Jesus. Na próxima pergunta, qual o espírito dessas letras? Abre aspas. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, fecha aspas. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a, abre aspas, espada, fecha aspas, renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Mais um alerta: não é fácil fazer a reforma íntima, porque precisamos combater em nós as mazelas morais que trazemos. Por isso, essa espada renovadora, para que lutemos contra nós mesmos, combatendo em nós essas imperfeições morais. 305. A afirmativa do Mestre, abre aspas, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, fecha aspas. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Ainda aqui, temos de considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. 306. Abre aspas. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Fecha aspas. Este preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Abre aspas, seja feita a vossa vontade, fecha aspas, da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência através dos seus mensageiros nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero.
Então, essas últimas perguntas e respostas são de trechos ali do Evangelho, né, ditos por Jesus. Então, que possamos estar atentos à interpretação do Evangelho também. E para isso precisamos estudar esse Evangelho, né? E assim poderemos colocar em prática da melhor forma os ensinamentos do Mestre, não nos deixando ali interpretar de forma equivocada esses ensinamentos. Que a paz de Jesus possa estar junto ao coração de cada um de nós, hoje e sempre. Até o próximo encontro.